Carlos Pereira está aqui a representar a coligação Mudança, que já tem a sua lista também constituída, com algumas caras novas. Apresentam um projeto e uma equipa com o objetivo de chegar ao governo. Esta equipa dá-lhe essas garantias? Bom, o Partido Socialista, antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite às pessoas que estão a ouvir o programa. O Partido Socialista, quando se apresenta às eleições, é obviamente um partido que pretende ganhar eleições e este não é um caso diferente. Nós estamos fortemente empenhados em apresentar um programa de governo que permita resolver um conjunto de problemas que a sociedade civil e a sociedade madeirense têm vindo a sentir, que têm a ver com não só o endividamento exagerado da região autónoma da Madeira e, sobretudo, as soluções para esse endividamento, e nós temos vindo a apresentar propostas que podem resolver essa questão. O excesso de austeridade, e isso é uma matéria que nos preocupa muito, e preocupa-nos bastante porque nós hoje devíamos estar livres do programa de ajustamento económico e financeiro e não estamos, porque o PSD pediu o prolongamento desse programa de ajustamento económico e financeiro por mais um ano, e pediu ainda por cima, tendo em conta o mesmo grau de financiamento, o mesmo nível de financiamento. E esta equipa, que foi a questão que lhe tinha colocado, dá-lhe essas garantias de que eventualmente consegue vencer essas dificuldades todas? Nós consideramos que é indispensável que seja necessário ganhar, sobretudo ganhar o governo, ganhar as eleições, e ganhar significa ganhar por mais um voto do que o outro partido, e portanto, a partir daí, criar um governo necessário para resolver estas questões que acabei de referir e outras. Há uma verdadeira unidade nesta coligação? Há quem comente, enfim, pelo menos não publicamente, mas em alguns meios socialistas, o facto de não verem com muito bons olhos uma ligação ao PTP de José Manuel Coelho. Repare, todo este processo de coligação foi sendo construído ao longo dos tempos. Eu devo lembrar que a ideia de coligação que partiu do Partido Socialista tem mais de um ano e, portanto, ao longo desse ano foi sendo discutido o processo de coligação. E já tem a experiência do Funchal e de outras coligações. E de criação de uma ideia de projeto. Naturalmente que eu preferiria que nessa coligação tivesse mais partidos e, sobretudo, partidos que estivessem disponíveis para lutar contra a hegemonia do PSD e, sobretudo, lutar contra aquilo que foram estes 40 anos, e, nomeadamente, talvez, para ser mais objetivo, aqueles que foram os últimos 12 anos catastróficos do PSD que tornaram a Madeira no estado em que nós estamos. E, portanto, eu achava, e achava preferível que houvesse outros partidos dispostos para esta coligação. Mas isso, como sabemos, houve partidos que acabaram por não sendo aceitar. Possível, eu julgo, só para terminar, Rosa, não sendo possível, eu julgo que estão aqueles que acharam que juntos poderiam criar um projeto alternativo e um projeto de mudança, e é isso que nós vamos trabalhar para ganhar, de facto, o governo. A posição da coligação Mudança relativamente a estas matérias, no que diz respeito à dimensão que estes setores devem ter, água, transportes e média, enfim, comunicação. Eu queria começar por fazer uma nota e uma observação para felicitar o Pedro Calado por ter dito aquilo que o PSD de Miguel Albuquerque tem evitado dizer, que são responsáveis pelo bom, mas também pelo mau. E é bom que se deixe isto claro, e ainda bem que foi o Pedro a fazê-lo, e eu acho que isto é também uma postura nova no PSD, e eu felicito, porque o mal está à vista de todos. Nós temos uma dívida impagável neste momento, temos uma situação social absolutamente catastrófica, temos um fenómeno do desemprego que não para de crescer, não parou ainda, temos a imigração que já foi aqui referido, que felizmente é um amortecedor a este desemprego, mas que obviamente destrói famílias, não é? Separa as famílias e isso é obviamente muito prejudicial, e temos obviamente uma situação empresarial absolutamente catastrófica, com falências atrás de falências. A região da Madeira é a região do país em que nos últimos 2 anos mais empresas morrem do que nascem, e isto obviamente é catastrófico. Vamos a estes setores. Dito isto, eu queria dizer que também há uma coisa muito má que o PSD criou e que tem a ver com o setor público empresarial. E não é mau pelo facto de a administração pública e o governo assumir funções como transportes públicos, como águas, como lixo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que o governo utilizou o setor público empresarial da Madeira para se financiar em investimentos absolutamente translocados. Eu quero lembrar que 4 sociedades de desenvolvimento da Madeira, que eram setor público empresarial, e portanto faziam parte do setor público empresarial, tiveram uma dívida de 700 milhões de euros, acrescentaram à nossa dívida 700 milhões de euros e não criaram postos de trabalho. Criaram, salvo erro, 100 postos de trabalho e gastaram 700 milhões de euros. Aliás, para terem uma ideia da dimensão disto, o financiamento para investimentos privados do Governo Regional, e esta é uma boa notícia, foi uma boa tarefa, o financiamento com fundos comunitários do Governo Regional no investimento privado, um incentivo de 67 milhões,
67 milhões, criou 256 milhões de investimento privado no global e criou 1.385 postos de trabalho. Ou seja, tudo isso para dizer que nestes setores é preciso ter muito cuidado. O governo gastou no setor público empresarial 700 milhões de euros e gastou só criou 100 postos de trabalho. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós, para este tipo de bomba relógio que o Governo criou, nós não o queremos. Nós não achamos que o Governo deva aumentar mais empresas públicas para fazer isto, para criar dívida, para fugir ao escrutínio dessa dívida e para, obviamente, empobrecer os madeirenses. Mas privatizar os setores, não. O que nós achamos é que, por exemplo, setor dos transportes, leia-se Horários do Funchal. Estamos absolutamente contra a privatização dos Horários do Funchal. Não tem nenhum sentido. Porquê? E porquê? Eu explico porquê. A Madeira é uma região pequena, o mercado é uma região pequena. Nós temos no Funchal uma distribuição e um planeamento que obriga a que haja um sistema de transportes eficaz, com frequências, com qualidade, com custos mais baixos. E, portanto, compreendo que temos relativamente pouco tempo a cada... E, portanto, é incompatível uma privatização com o fornecimento deste tipo de serviço público. Para nós está completamente fora de hipótese. E águas. Sobre as águas, eu considero, e nós consideramos, e isso já foi discutido quando se fez a discussão no Parlamento recentemente sobre a ARM, nós consideramos que não é possível fazer nada contra os municípios nesta matéria. E o Governo atuou numa lógica de estar contra os municípios e isso é absolutamente impensável. Portanto, nós achamos, obviamente, que a questão das águas tem que se manter no Estado, tem que se manter na região, neste caso, e ao manter-se na região tem que ser feito em absoluta harmonia com aquilo que são as vontades dos municípios, que são aqueles que fornecem as águas aos cidadãos, e é para isso, e é para eles que trabalhamos, e é para isso que os Roberto, do Socialista, em representação da coligação, relativamente a esta orientação que deve ser dada agora do seu ponto de vista aos fundos que aí vêm para a Madeira. Bem, Rosa, vai-me permitir só 2 segundos para dizer o seguinte, para dizer sobre a questão anterior, para dizer que hoje em dia o Governo Regional já transfere montantes compensatórios, por exemplo, para os Horários do Funchal. O que nós achamos... E para as outras empresas também? O projeto de concessão, sim, mas eu estou a falar dos Horários do Funchal, que me parece relevante. O processo de concessão que foi aprovado na Assembleia Regional já prevê, continua a prever as questões dos montantes compensatórios, o que significa que nós podemos estar perante um processo de privatização cujos montantes compensatórios sejam iguais ou superiores, se, por exemplo, tivermos que ter as tais viagens para sítios com 30 casas, com 40, com 20, e, portanto, acaba por ser um problema igual para o Estado. Ou seja, a região, neste caso em particular, não ganha absolutamente nada com o processo de privatização dos Horários do Funchal. Esta é a opinião do Partido Socialista. Também quero dizer que fiquei com dúvidas sobre aquilo que pretende fazer o PSD sobre a privatização ou não dos Horários do Funchal ou das águas. E eu penso que nestes programas era bom que os partidos fossem claros e eu, em particular, gostaria de perceber qual é a opinião do PSD sobre isso, porque para mim ainda não foi claro. Sobre a questão que o Gil Rosa me colocou, eu gostaria de dizer o seguinte: os fundos comunitários é provavelmente a única almofada financeira que o Governo Regional tem, consistente, que o Governo Regional tem, para fazer aquilo que parece absolutamente essencial, que é dinamizar a economia, reduzir o desemprego e acabar com a austeridade. Para mim são 3 questões fundamentais. E isso é indispensável que se faça através da utilização dos fundos comunitários. E há, neste caso... Gostaria de saber como é que se pode fazer isso. Há neste caso, digamos assim, uma orientação comunitária para que isso seja assim, sobretudo para o emprego, para a inovação, para o desenvolvimento, para a internacionalização, etc. E, portanto, eu gostaria que não voltasse a acontecer, quem quer, e, portanto, se o Partido Socialista ganhar as eleições, isso será assim, que não voltasse a acontecer aquilo que aconteceu no passado, que é o PSD definiu um plano de desenvolvimento económico e social, afirmou que nesse plano de desenvolvimento económico e social 70% dessas verbas seriam utilizadas para as questões relacionadas com a economia, com o desenvolvimento, com a inovação, etc., e 30% apenas com as infraestruturas. Ora, aconteceu precisamente ao contrário. Nós chegamos ao fim disto tudo e temos 30% em inovação, economia, desenvolvimento, questões sociais e 70% em infraestruturas. Ora, isto não pode acontecer. E, portanto, uma das propostas que nós achamos absolutamente essenciais é um acordo com os partidos, todos os partidos, no que diz respeito à questão da política de investimentos, utilização dos fundos comunitários. Isto é absolutamente essencial, porque não faz nenhum sentido que haja um partido que chega e queira fazer uma estrada, outro que queira fazer não sei o quê, outro que... Não faz sentido. Isto é uma questão muito importante. Esse desafio, então, aos partidos. Este acordo é indispensável, mas eu não terminei, queria falar em 2 coisas que me parecem importantes. Nesses investimentos importantes há não só a questão do hospital, que eu acho que é essencial, uma questão estratégica, é um desígnio regional, além disso deve servir como vértice para o desenvolvimento de uma melhor saúde. E a outra questão tem a ver com um assunto fundamental, que é se a Madeira quiser atrair empresas à escala internacional e, de alguma forma, empresas que queiram promover novos produtos e produtos inovadores, tem que trabalhar as questões das comunicações. E nós temos umas comunicações mais caras, das mais caras da Europa. Por exemplo, um plano de negócios a 5 anos para uma empresa que se quer instalar aqui paga só em comunicações 2,1 milhões a mais do que uma empresa no continente. Isso não pode ser e é fundamental apostar nisso, por exemplo, com o investimento de fibra óptica entre a Madeira e o continente. Isso é absolutamente essencial. Carlos Pereira, vamos avançar para uma última questão que tem a ver precisamente com as questões sociais. Sempre. Mas vamos fazer isso, está a brincar. Questões sociais. Qual o papel que o Estado deve ter nas políticas, por exemplo, da terceira idade,
atendendo, enfim, que isto é um problema dos dias que correm, não é? Bom, acho que há dois objetivos fundamentais que a região deve acautelar e não tem acautelado de facto nos últimos anos. A primeira é garantir a segurança económica dos mais velhos, isso é uma questão fundamental e nós sabemos todos, e a região é um caso particular disso, em que nós temos idosos cada vez com mais dificuldades económicas, com reformas paupérrimas, miseráveis mesmo, e obviamente ainda por cima para agravar algumas desses idosos com essas reformas muito pequenas e muito curtas, ainda têm que alimentar uma família inteira que está desempregada, que os pais, que os netos precisam de ir para a escola, não têm comida, ou seja, é de facto situações catastróficas e, portanto, esta questão da segurança económica dos idosos é uma questão fundamental e para isso o Partido Socialista tem vindo a defender há muito tempo e continua a defendê-lo e fará quando for governo, que é implementar uma política de complementos para os rendimentos dos idosos, com um complemento solidário de idosos, acrescentando aquilo que já existe, o apoio aos idosos, sobretudo, de maneira a poder garantir este objetivo da segurança económica. A outra tem a ver com a questão do envelhecimento saudável, ou seja, nós consideramos que também é de mais alimentar bom senso que os governos e os governos em sociedades modernas possam providenciar este envelhecimento saudável dos mais velhos. Nós estamos cada vez a viver mais e, portanto, temos cada vez mais velhos também com menos dinheiro e, portanto, cabe ao Estado com preocupação social de oferecer condições de envelhecimento saudável. Infelizmente, nós não temos infraestruturas necessárias que possam salvaguardar para todos e, sobretudo, para aqueles que têm menos dinheiro, menos condições de vida, esse envelhecimento saudável. Nós não temos condições, não temos nem condições de infraestruturas, nem condições de pessoas, nem condições financeiras. O Estado não tem providenciado isso para esse envelhecimento saudável e, portanto, o Partido Socialista acha que é fundamental criar essas condições, quer do ponto de vista das questões dos lares, quer do ponto de vista dos cuidados continuados, enfim, um conjunto de matérias que, de facto, são fundamentais para que esse envelhecimento se faça de forma saudável, não apenas àqueles que têm dinheiro, mas a todos aqueles que são cidadãos da Madeira e idosos e, portanto, acho que há aqui um trabalho imenso a fazer e, como dizia a Raquel há bocadinho, eu acho que os investimentos que estão disponíveis, do dinheiro que temos disponível, e também quero dizer que, infelizmente, temos menos dinheiro do que devíamos ter, porque também faz sentido dar esta achega que nós podíamos ter, por exemplo, 1.500 milhões de euros de fundos comunitários, só temos 800, porque, como sabem, o Governo achou que era uma região rica, com PIB rico, e, portanto, nós perdemos os 700 milhões de euros, mas com o que temos que fazer algumas coisas nesta matéria. Eu acho que um Governo do Partido Socialista e um Governo desta coligação Mudança, o que fará, sem dúvida alguma, é uma aposta clara no social, porque é para isso que os governos são eleitos, é para tornar as pessoas mais felizes e mais saudáveis, e é para isso que nós acreditamos. Tem interesse, mas como compreendem, eu estava a ouvir com atenção. É que se não se respeitarem uns aos outros, acabam por ninguém falar. Eu não sei se o Pedro sabe, mas o Governo Regional não tem política social própria. Toda a política social do Governo Regional é da Segurança Social. Não há um euro que seja do Governo Regional para a política social da Madeira. Nenhum euro. Vem. Esse 11 milhões de euros. Do PS, não é o ponto de vista do PS, é o pleno orçamento. Que foi feito na região nos últimos 40 anos. Isso é outra história. O apoio social não é só estamos a falar de infraestruturas e pôr dentro da casa das pessoas. Aquilo que foi a descrição que o Pedro Calado acabou de fazer são de infraestruturas, basicamente. Estou a falar de política social. Política social é segurança social e melhorar infraestruturas e construir centros de saúde em todos os concelhos faz com que a população tenha acesso privilegiado e gratuito aos cuidados uma coisa importante. O governo do PSD nunca teve uma política social própria. Fica então esse seu ponto de vista e também já aqui rebatido pelo Pedro Calado.